ao Mercado Ads Studio, direto aqui do terraço do Cannes Lions 2025, o maior e mais importante festival de criatividade e publicidade do mundo. Eu sou o Luiz Aca e hoje eu tenho o prazer de receber aqui para essa conversa um ícone da mídia brasileira, cheio de autenticidade. Seja bem-vindo, Marcos Mion. Obrigado, irmão. Obrigado pelas palavras e parabéns pela sua posição aqui, tocando esse podcast e recebendo essa incumbência, que eu tenho certeza que não é fácil, mas que você está dando conta brilhantemente. E é muito legal estar aqui. Primeira vez que eu estou aqui, é muito legal ver essa movimentação toda, fervilhando, assim, né? Idiomas diferentes, ideias diferentes, gente diferente, sotaques diferentes. Isso é tão importante para a criatividade. Eu nunca tinha sido impactado assim antes por uma diversidade de, como eu posso falar, de ideias provinciais de outros países que não o meu, sabe? E eu acho que esse é o ponto da nossa conversa, né? A história do Marcos Mion, talvez não em detalhes, mas muitos conhecem. Mas aqui a gente quer entender como é que o Marcos pensa. Pensa novas formas de fazer, novas formas de criar, né? E aí, para começar esse nosso papo, cara, você construiu uma voz única na mídia brasileira, né? Obrigado. E não é de hoje. Já tem o quê? Mais de 20 anos? De carreira, 25 anos. 25 anos de carreira. Eu estreiei na MTV em 1999, quando eu tinha 19 anos de idade. E a minha pergunta é, isso mudou? A sociedade mudou completamente nesse tempo. Nossa. Como se manter relevante durante todo esse tempo? Eu acredito numa frase de um dramaturgo alemão chamado Bertolt Brecht. E ele falava o seguinte: se você quer conversar com o mundo, você tem que começar conversando com a sua comunidade. E isso é uma frase que eu levo a minha vida toda e pus em prática ao longo de muitos momentos da minha vida. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que primeiro você tem que falar com a sua vila, você tem que falar com a sua comunidade que entende você diretamente e a qual você não precisa fazer nenhum personagem, você não precisa sair do seu eixo, você não precisa quebrar os paradigmas ou os padrões que você já determinou para a sua carreira ou para o que você quer ou para quem você é. Você é você. Você é de verdade. Então você está falando para os seus. No momento que isso se torna uma coisa forte, vai começando a aumentar. Porque essas pessoas comentam com outras, que chegam, vai aumentando e vai aumentando. E se você parar para pensar nas pessoas que fizeram sucesso global, mundial mesmo, esses grandes ícones que a gente tem na nossa cultura, eles realmente começaram falando para um nicho. Essa eu acho que é a verdadeira essência. Você desde o início saber quais são os padrões que você tem de ética, determiná-los e a partir daí começar a se adaptar a eles conforme você vai crescendo, conforme os tempos vão mudando. Então, por exemplo, a inovação, a ousadia, a criatividade sempre foram pilares meus. Independente se eu estava na MTV, falando para minha vila, falando para minha comunidade. Saudades MTV. E ali a gente sabia que era isso. E olha, e vê se na prática não é verdade o que eu estou falando. A gente tinha ali uma emissora que dava 1 ponto de audiência, quando ia bem. E, ou seja, era só para a nossa comunidade, mas ela era tão relevante e era tão de verdade que começou a chamar os anunciantes, começou a chamar as pessoas de outras idades e começou a chamar as outras emissoras. E lembra de uma época que a MTV era o celeiro? Eu falava que a MTV era o supermercado, que as outras emissoras iam comprar os apresentadores. Por quê? Porque lá você tinha a oportunidade de se criar de forma verdadeira, sem precisar se encaixar em um produto que não era o seu, sem precisar vestir uma roupa que não era sua, sem inventar um sotaque que não era o seu. A MTV abordava tudo isso. Quanto mais, entre aspas, estranho você fosse, mais a MTV queria, porque sabia que ali tinha uma essência verdadeira. Essa é a base para você atravessar as gerações. Se manter fiel à sua essência, à sua verdade, obviamente se adaptando às linguagens que vão surgindo. Então, por exemplo, hoje eu tenho 46 anos de idade, eu tô na maior emissora do nosso país, comandando sábado à tarde, que é cara, é o que eu sempre sonhei na minha vida, porque eu sempre sonhei, entre aspas aqui, para quem não tá vendo a imagem, jogar na seleção, né? Sábado e domingo da Globo é o pódio do entretenimento televisivo brasileiro. Sempre sonhei estar aqui e ao mesmo tempo que eu sempre ouvia que eram peças que não mexiam.
Afinal de contas, elas mexeram a última vez mais de 20 anos atrás, quando o Luciano Huck entrou no sábado, aí eles fecharam o sábado e o domingo com o Luciano e com o Fausto, e assim foi durante mais de 20 anos, e o Fausto até 30 anos. Então, é difícil você querer uma coisa que parece que não vai acontecer, né? Que parece que vai ser impossível. Mas se você mantém o seu trabalho focado, com seus pilares de ética e constantemente trabalhando, e obviamente se você ajoelha, entrega para Deus e reza, uma hora as coisas acontecem. E a sua chegada na Globo, acho que resume, se eu tivesse que resumir uma palavra primeiro, né, o que você me trouxe para se manter relevante por tanto tempo, é a autenticidade. É a autenticidade e falar com o público, com uma pessoa. É isso. E a sua chegada na Globo representa muito isso, né? É isso. É a emoção, a autenticidade de falar, eu cheguei aqui. E trouxe as pessoas comigo, porque as pessoas se identificam com isso, sabe? Com o sonho alcançado, com a humildade. Eu acredito que o ser humano tem 2 grandes poderes, que eu acho que são os maiores poderes, cara, que é a humildade e a gratidão. Muita gente acha que isso são fraquezas. Muita gente nem lembra de usar esses 2 poderes, mas eu considero os maiores superpoderes que a gente tem. A humildade e a gratidão. Eles te colocam numa posição muito rara, que é a posição que as pessoas vão com você porque gostam de você, porque estão de mãos dadas com você. E não porque tem que obedecer você, porque tem medo de você, porque está dependendo do seu salário. É diferente. Esse é o tipo de poder que, infelizmente, rege a maioria das posições que a gente tem no nosso mercado. Você está lá pelo dinheiro, você está lá porque você tem medo do chefe ou da situação ou do lugar, ou você tá, pô, eu odeio isso aqui, mas eu tenho que fazer o corre, tenho que estar aqui, tenho que estar nesse lugar, tenho que estar com essa pessoa. Quando você é um cara humilde e grato a Deus pelas oportunidades, você encara as coisas de uma forma diferente, de uma forma solar, de uma forma viva, de uma forma que quem está do seu lado identifica. E aí, Sabe por quê? Só para terminar, porque tem uma pureza muito grande nisso. Te deixa, assim, mais acessível, te deixa como uma pessoa com, cara, num estado de espírito muito elevado. A gratidão faz isso, tá? Então as pessoas às vezes falam assim, pô, cara, mas você tá sempre feliz. Por incrível que pareça, ao contrário da maioria dos filósofos e pensadores que já falaram sobre a felicidade não é só um momento. A felicidade pode existir como um sentimento base para os outros sentimentos virem, obviamente, ninguém é feliz 100% do tempo constantemente, pode vir uma perrengue, pode vir uma tristeza, mas eu hoje, tendo atingido e conquistado o meu grande sonho, a minha base é a felicidade. É muito louco isso, mas isso é possível, cara. Quando você junta o seu propósito, o seu trabalho com a sua paixão, a felicidade é a base. Então toda vez que eu chego no projeto, toda vez que eu entrar no meu palco, eu ajoelho, rezo e agradeço, falo obrigado pela oportunidade de estar aqui vivendo o meu sonho, sabe, o meu programa como eu sempre quis, no lugar que eu sempre quis, e isso faz eu entrar de joelhos no palco. É diferente de você entrar de peito aberto, pomposo, pavão, pavoneando, ou não sendo grato, ou não dando valor para aquilo. É muito fácil a gente acostumar com as coisas e parar de dar valor. E por isso que eu ajoelho antes de entrar em toda a gravação e agradeço para eu entrar de joelhos no meu palco. E isso faz o quê? As pessoas... Eu tô com você. Se conectam. Tem uma... Só para terminar, tá? Para você seguir, porque você tem que me cortar às vezes. Tem uma frase em inglês que sintetiza muita coisa do que eu acredito como comunicador. Que é a diferença entre empatia e simpatia. E em inglês ela funciona muito bem. A simpatia é quando você olha e fala assim, I like him. Eu gosto dele. Legal, isso é simpatia, né? Você é simpático por alguém ou com alguém. Agora, a empatia não é o I like him, é I am like him. E isso é empatia. Isso é quando o cara não gosta de você, ele se identifica com você. E aí, a mágica acontece. E eu acho que esse tem um gancho que abriu aqui, né? Uma aba que abriu aqui na minha cabeça, trazendo aqui para o contexto de criatividade, agências, né? Um sentimento que vários profissionais que hoje trabalham com criatividade sentem é a síndrome do impostor, né? Quando você tem uma ideia, mas acha que ela não é boa o suficiente, mas que ela, enfim, síndrome do impostor. Quem não, né? Quem não tem, né? E isso no mundo da criatividade, ele é muito vivo, né? E aí, aqui eu vou fazer 2 perguntas em uma, né? O primeiro é,
como que você... Então uma dica, né, prática de como é que você exerce a gratidão, a humildade, etc., para entender o seu lugar no mundo, né, e não ter a síndrome do impostor. E o outro como é que você defende ideias? Porque a síndrome do impostor, ela passa também muito sobre eu não conseguir defender aquilo que eu acredito. Então aqui, resumindo minha pergunta, uma dica prática para exercer a gratidão, humildade e autoconsciência e também para vender as suas próprias ideias. Eu acho que você fez isso brilhantemente na sua carreira. Cara, vamos lá. Então, assim, primeiro, assim, como eu coloco isso na prática? Primeiro, falando sobre mim, eu coloco na prática da forma mais raiz que existe, que é ajoelhar e rezar. É ter uma frequência diária relacionada à minha religiosidade. Não tem como você destacar a gratidão de uma força maior, seja ela qual for, né? A gente precisa disso. O brasileiro é um povo de fé. Não necessariamente é um povo religioso, mas é um povo de fé. E às vezes a gente precisa ter fé. A gente sabe disso. E não é só necessariamente fé em Deus. É fé que amanhã vai ser melhor. Que nem diz a molecada, é fé no rolê. Essa sensação que o brasileiro tem de que o melhor está por vir. Falando né, em Mercado Livre. E falando de esperança. A gente sempre tem a fé de que vai ser melhor amanhã. Vai ser melhor amanhã. Então, na prática, para mim, é exercer a minha fé, a minha gratidão que vem da minha religiosidade. E isso é uma coisa que eu faço, inclusive eu termino todos os meus programas agradecendo a Nossa Senhora. Eu sou devoto de Nossa Senhora e agradeço a ela em rede nacional porque é meu pacto com ela esse. Ela tem uma importância muito grande na minha ida para a Globo, ela tem uma importância muito grande na minha vida com a minha esposa, diariamente, e eu fiz esse pacto com ela, que eu iria, em toda oportunidade que eu tivesse, falar para todo mundo quem é a responsável e quem é que me levou, quem que me guiou. Então, a minha fé é muito forte. Essa é a base. E aí agora, como é que a gente constrói vende essas ideias, né? Dicas então, de como você fez aí isso. Agora, isso eu falei para mim. Agora, pro próximo, pro outro, eu numa posição de liderança, a primeira coisa que eu faço é tentar deixar todo mundo o mais em paz possível, se sentindo pertencente. Então, quando você trabalha numa estrutura grande, a informação, ela é poder. Se você não divide a informação, você está tirando o poder de pessoas em escalas inferiores à sua de crescerem, de mostrarem seu potencial. E o poder numa grande empresa, ele é disputado a tapa. E às vezes ele é escondido de uma forma até para valorizar o seu passe, para valorizar a sua opinião. E, poxa vida, a gente sabe da história do mundo, assim, privar as pessoas de informação, desde a época da Inquisição, é uma forma de conseguir emburrecê-las e guiá-las da pior forma possível. Então eu, na minha posição de liderança, eu faço questão de dividir tudo com todas as etapas do meu organograma. A audiência, onde foi bem, onde não foi bem, qual quadro foi bem, qual não foi, o que a gente está procurando, o que a gente precisa. E eu gosto de juntar todo mundo, e eu acho que isso é uma coisa que eu faço a minha vida toda, e acredito que não são, a maioria das pessoas que estão na minha posição não fazem, é juntar todo mundo numa mesa grande e deixar todo mundo falar. E eu tô lá, em primeiro lugar, para pedir para as pessoas falarem. Porque tem a síndrome do impostor, tem o medo. Pô, e se eu falar uma besteira? E se eu for rejeitado? Mas isso vem muito do líder. Deixar todo mundo em paz, confortável para dividir. Então, na prática, é isso que eu faço. Junto todo mundo na sala, boto todo mundo para falar, agradeço a todas as opiniões, mostro que é importante todo mundo falar, acato muitas. É importante, não adianta você pedir opinião para ninguém e não acatar nada, né? E não botar nada em prática. Aí você também está, de certa forma, inibindo que o próximo fale. Coloco coisas em práticas, mudo, sou aberto a opiniões e estou presente. Acho que isso é o principal para uma pessoa de liderança. Tá no front, tá no ataque. Você não pode ser um líder que manda todo mundo para ataque e fica de longe sentado na mesa fazendo os cálculos. Eu tô lá, na hora que abre o portão, aquela primeira leva que sai correndo para tomar os primeiros tiros, eu tô lá junto. Então, acho que isso dá um senso muito grande de comunidade. E isso está diretamente ligado à humildade que a gente falou no começo. Cara, perfeito. E agora vamos conectar isso um pouco mais ainda com o Cannes Lions, com o que a gente tá vivendo, e falar da sua relação com marcas, né? Você foi o rosto da campanha Tá na Mão do Mercado Livre, né? Que ganhou, foi premiada ano passado aqui em Cannes. Então,
O que essa campanha teve de tão especial? Se puder comentar um pouco, relembrar ela aqui pra gente. Mas o mais importante no teu relacionamento, na tua cocriação com as marcas, como é que você consegue trazer também essa escuta e essa fala para dentro do processo criativo? Bom, primeiro, sobre a campanha que a gente fez, o Tá Na Mão com o Mercado Livre. Acho que o grande segredo dela não é nenhum... Não tem um grande segredo, é muito óbvio tudo, assim. Juntou-se grandes potências usando as maiores plataformas de entretenimento, de conteúdo. Então a gente conseguiu juntar o maior marketplace online com a maior emissora, com um apresentador mais ou menos, com um rostinho ali que... Quem tá no horário ali, como é que é? Na Champions League, meu. Que é um rostinho que chega na casa das pessoas há muitos anos, assim. E isso é muito importante também, só abrir esse parênteses, assim. Eu acho que eu tenho tantas marcas que confiam em mim hoje, todas essas marcas das quais eu sou porta-voz, sou o rosto dessa... É uma coisa muito importante, assim. Você também ter essa noção e moldar o seu dia a dia para estar nessa posição. E não é fácil, é difícil porque você abre mão de muita coisa, você se priva de muita coisa. Assim, é óbvio, né, que existem coisas muito mais difíceis, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu tô falando assim, dentro desse âmbito que a gente tá conversando aqui. Você tá sempre pronto para assinar por uma grande marca. É um estilo de vida que você assume diferente. Então, isso é bom pra falar que tem toda essa preparação. E que, cara, assim, tem muito a ver com aquilo que eu falei do quanto eu sou obcecado em relação ao meu legado, em relação ao que eu deixo, em relação ao que eu faço. Sou muito obcecado pelo meu trabalho. Isso é difícil. Isso eu posso falar que é difícil mesmo, porque não é difícil só para mim. É difícil para as pessoas que me amam, é difícil para as pessoas que vivem comigo, sentem muito minha falta. Tem que entender esse nível de entrega e de obsessão que eu tenho em sempre fazer o melhor. E é muito louco, assim, são raras as pessoas que eu já cruzei na minha vida que, assim como eu, tem muita paz de espírito em sacrificar muita coisa em prol do trabalho, em prol de fazer o melhor que... Assim, para mim não faz muito sentido estar lá se eu não vou ser o melhor. Se eu não vou conseguir fazer o que ninguém faz, de uma forma que ninguém faz, se eu não vou conseguir fazer o meu legado. E isso exige de mim uma entrega no mesmo patamar. E por isso que eu estou junto com tantas marcas, assim como o Mercado Livre. Cara, é um prazer trabalhar com o Mercado Livre. E eu falo isso não só aqui, mas eu falo isso em todos os lugares. Porque a ousadia faz parte do DNA da empresa. E dos seus valores também, né? Ao longo de toda a trajetória. Casam perfeitamente, assim. A ousadia, a criatividade. Olha as campanhas que a gente faz. Essa mesmo, Tá Na Mão, pô, foi uma coisa maluca. Como é que um aperto de mão na TV libera um cupom que o cara usa no app, nos programas que ele gosta, no meio da novela? Cara, eu fui gravar cena de novela, onde tava rolando a história da novela, aperta a mão, pum, aparece um desconto pro cara que tá assistindo. Isso, você está entendendo o ruído, o quão disruptivo isso é? Você está assistindo TV na sua casa, de repente a novela que você adora, os personagens viram e falam, abre aí agora o app, tem um cupom para você. Você vai lá e tá lá mesmo, cara. Isso é muito disruptivo. Isso é a forma mais criativa e eficiente de juntar todas as plataformas, todas as telas de comunicação. E não só essa, mas, cara... Todas as campanhas que eu fiz com o Mercado Livre são muito disruptivas, são muito boas. A gente vai lançar o Descontaço agora e... Spoiler. O spoilerzaço, assim, mas assim, baita campanha. Campanha legal, grandiosa, cenários, equipe, balé, um dia de ensaio, sabe? Uma coisa muito grandiosa mesmo. Por quê? Porque isso faz a diferença. E faz a diferença quando é feito com criatividade de seres humanos. Cara, isso é uma coisa que a gente tem que tentar segurar ao máximo. Do jeito que as coisas estão indo, a gente vai perder a nossa essência. A criatividade de seres humanos é o que gera a tal da empatia que eu falei. Você acha que alguém vai chegar e falar, oh, I am like him, por uma coisa feita por inteligência artificial? Óbvio que eles podem facilitar muita coisa, sem dúvida nenhuma. A gente tem que entender como trabalhar. Mas assim, a parte criativa, publicitária, do Mercado Livre, por exemplo, entre outras que eu trabalho, óbvio, mas falando do Mercado Livre, é muito humana. E isso faz muita diferença, fica muito de verdade, tem aquele, sabe quando tem aquela sacadinha que pega a pessoa? E publicidade é muito isso, né? É você ter a forma de conseguir entrar
no dia a dia ou na mente daquela pessoa, meio que sem ela perceber, mas ela deu uma risada, ela achou curioso. E essas são as grandes publicidades que a gente tem ao longo da nossa história, né? E você trouxe muitos artefatos de marcas que você gosta de trabalhar, né? Que você, enfim, na relação. E o que te faz dizer não para uma marca? Bom, eu só trabalho com marcas que eu acredito, com marcas que eu consumo. Eu acho que esse é o ponto base de tudo. Eu lembro que quando eu fechei com o Mercado Livre, a gente já era nível 6 de consumo lá já. Suzano principalmente. E aí ganhou umas estrelinhas a mais. Aí ganhou umas estrelinhas a mais, exatamente. E agora o que me faz falar não, cara, o que me faz falar não é basicamente o que essa marca reflete na sociedade. É basicamente isso, assim, ou se faz sentido para mim ou não. Então, cara, a gente falou aqui sobre autenticidade, né? Sobre ser fiel aos teus valores, sobre falar com uma pessoa, com uma audiência, falar com construir um público ali que te segue mais do que só tá com você por alguma, né? Ou só olha para você por alguma interesse, né? E aí eu queria agora entender, cara, no meio disso tudo, criatividade faz parte dentro de tudo isso que você falou, né? Porque você, naturalmente, talvez seja uma pessoa criativa. Isso não quer dizer que você não tem bloqueios criativos. Minha pergunta é, o que você faz quando você tem bloqueios criativos? Eu acho que tem muitos profissionais aqui que vão poder aprender um pouco com o que você deve falar. Cara, eu vou te falar uma coisa. Criatividade não é um dom. Criatividade é trabalho. É muito trabalho. É óbvio que você tem uma fagulha inicial. Isso é claro. Você tem uma facilidade para a criatividade, mas ela não te leva às soluções. O que te leva às soluções é trabalho. E o que é trabalhar a criatividade? É você ter Cara, eu sempre tenho essa imagem assim, é como se você tivesse um arquivo gigante onde você tem referência de absolutamente tudo. E dependendo da situação, você começa até achar o arquivo que você precisa. E se eu te falar que até hoje, graças a Deus, eu nunca tive um bloqueio criativo, eu sei que muita gente vai falar, pô, não é possível, o cara tem, sei lá, 25 anos de carreira na TV, fazendo programas extremamente criativos e tal, não sei o quê. Não, por quê? Porque eu nunca fiquei esperando vir a inspiração divina. Eu nunca fiquei que nem o pensador de Rodin sentado numa pedra, com a mão na testa, falando, venha, a inspiração, venha. Não, eu fui atrás e corri atrás da inspiração. A inspiração, ela tem que ser construída. E quanto mais acervo você tem de referência, de conhecimentos gerais, mais cartas você vai ter para colocar na mesa. E aí eu te falo, isso é uma coisa que nunca me fez ficar estacionado. Vou te dar um exemplo também, uma analogia. Meu filho, Stefano, meu filho mais novo, Deus deu para ele o dom da música. Ele entende música, ele faz música. É muito louco. Eu vejo assim, ele não lê partitura, mas ele senta no piano, ele olha o piano, ele faz prim, prim, prum, prum, e ele entendeu o piano. E isso é uma categoria de virtuoso. Quando ele tinha 5, 6 anos de idade, era uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na vida. Maestro João Carlos Martins viu ele e ficou maluco com ele. Hoje ele tem 15. E assim, como um bom gêniozinho da música, é difícil para ele achar um interesse de estudar. Porque é fácil, vem fácil. E nessa idade, né, fica um pouco difícil ele entender o que é o trabalho e que ele precisa estudar. Então tem 15 anos e ele ainda não lê partitura. Ou seja, hoje ele não é mais um virtuoso, porque com 15 anos a molecada aqui não era um virtuoso. Desde os 5 estudaram, foram lá e ralaram a bunda no piano, aprendendo a ler partitura. Hoje com 15 tocam igual a ele. Então assim, o dom divino, assim, o dom da criatividade, ele pode te dar um head start, ele pode te dar um empurrão no início. Mas se você não corre, se você não trabalha, chega uma hora que quem estudou o suficiente já está igual você, ou está até te passando. Então, criatividade não é dom, criatividade é trabalho. E olha que eu estou te falando isso do ponto de vista de uma pessoa, como eu te falei, eu sempre, graças a Deus, tive as maiores fugas criativas, ideias criativas, e eu imagino que a gente está acabando, né? Mas eu vou até te contar uma curiosidade.
vai ser rápido. Eu sei que Vamos lá, né? vai ser rápido. A Suzana, por conviver comigo tanto tempo e querendo entender a minha cabeça, o meu nível de comprometimento, o nível de hiperfoco que eu consigo ter em alguma coisa, o nível de entrega que eu tenho para as coisas que eu faço, e sentindo isso na pele, resolveu me levar para fazer uma avaliação neurológica. Achei que você falava, resolveu me levar para fazer um yoga. Não, ela sabe que isso não vai acontecer comigo. Não vai. Eu preciso estar nessa frequência. Meu cérebro fica em paz nessa frequência. E aí ela, querendo me entender melhor, me levou. E uma coisa que eu levei dessa avaliação neurológica que eu fiz é que, cara, eu tirei entre as coisas, as avaliações que estavam sendo feitas ali, com exercícios, com testes e tudo, cara, eu tirei a nota máxima, a avaliação máxima no que diz respeito a pensar de uma forma diferente ao que o resto das pessoas estão pensando. Isso é uma coisa que nem eu falei, assim, é o donzinho que Deus deu. E, cara, tirar a nota máxima é porque você tá ali entrando num nível... Mas sem trabalho... muito alto, é que eu não quero falar um nível de genialidade, porque não me considero, mas assim, é um nível assim, sabe da frase pensar fora da caixa? É isso. Então, quando eu falo que eu nunca tive um bloqueio criativo, talvez tenha um fator genético dentro disso, para eu sempre, quando eu sento, eu falo, não, eu preciso achar a saída para isso. Cara, trabalhando muscularmente, vem, e eu consigo. Mas por isso que eu faço questão de falar que é trabalho, porque mesmo tendo, talvez, essa facilidade, eu nunca deixei de trabalhar constantemente. Então, como essa avaliação veio recentemente, não dá para saber. Será que foi o quanto que eu trabalhei, que meu cérebro se adaptou? Ou será que meu cérebro era assim, e daí dessas coisas nunca dá para saber. E agora eu já acabei de ter uma ideia aqui da próxima campanha com o Mercado Livre, que é você saindo de uma caixa, falando, eu penso fora da caixa, por isso... Cara, e aí pra gente finalizar aqui, pô, muito bom papo, eu acho que serve de inspiração. Gostei muito do que você falou, de que pode ter muita facilidade lá atrás, mas se não estudou ao longo desse tempo, né, igual o seu filho... As pessoas te alcançam, cara. As pessoas te alcançam. E as pessoas que estão aqui em Cannes Lions, elas estão buscando muito isso, né? Se educar e se inspirar. Sabe, e aí eu queria já aproveitando, fazer a pergunta para você finalizar com essa, com essa ideia, que é, cara, que recado você deixaria para os criativos que estão aqui para exercer a criatividade deles no dia a dia? Boa. Vai casar exatamente com o que eu queria falar. Eu acho que existem duas formas de criar, que existem desde que o mundo é mundo. Você pode criar pelo amor ou você pode criar pela raiva. Na minha vida sempre foi assim. Foi assim que eu entendi, que eu aprendi. As duas formas vão te trazer resultado muito bom. Eu gosto sempre de fazer analogias com basquete. Eu gosto muito de basquete e eu lembro que uma vez eu vi um dos grandes jogadores falando assim, você pode jogar como se a mulher que você é afim estivesse na plateia te assistindo. E aí você pode dizer, você vai brilhar, bicho. Você vai fazer o melhor possível. Vai jogar um jogo lindo, cheio pegando o próximo, vai. E cheio de firula, sabe? Bonito pra caramba, pra ela ficar impressionada. Vai fazer a comemoração mais legal, vai ficar brilhando. Isso é criar pelo amor. Ou você pode jogar como se seu maior inimigo estivesse na arquibancada. E aí, você vai ganhar o jogo também, mas você vai ganhar o quê? Bruto, com raiva, mostrando que você é forte, mostrando que você é superior, pondo pra fora coisas que talvez você não quisesse colocar, mas você precisa colocar pra intimar, pra intimidar. Eu levo isso pra minha vida criativa. Você consegue o resultado das duas formas, mas como você quer viver? Qual o resultado disso no seu dia a dia? Qual o resultado disso na atmosfera que você cria? Eu posso chegar na minha produção criando com raiva, mas o que isso vai gerar neles? O que isso vai gerar em mim? E como isso não vai refletir no resultado final? Ou eu posso chegar criando com amor, através do amor, desse sentimento que gera essa união e que gera essa beleza, gera a leveza. Então, você pode jogar como se a mulher dos seus sonhos estivesse na plateia ou como se seu maior inimigo estivesse na plateia. E você pode criar das duas mesmas formas. Eu recomendo muito que se crie com amor. Turma, esse foi Marcos Mion. Para mim é um prazer estar entrevistando um ícone aqui da mídia brasileira e com certeza acessar, né, um pouco de como você pensa é também consumir e vai ajudar tanto eu quanto a nossa audiência aqui a criar melhor.